Todos sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Quinto Estúdio, que também vai ficar disponível lá no YouTube. Eu sou Rafael Maio, sou escritor da Quinto Estúdio e redator. E hoje a gente vai estar falando sobre resenha de filme. E o filme de hoje é A Jaula, filme que está disponível na Netflix. Foi lançado no ano passado, aí só vi agora, né? Que essa vida de trabalhador é difícil. Mas vamos lá falar sobre o filme. O filme conta sobre um casal chamado Paula e Simon, né? Eles estão tentando engravidar há um tempo, só que não está dando muito certo para eles, então eles resolvem, né, deixar isso mais para frente para resolver. Porém, a Paula tem um desejo grande de engravidar e ela acaba fazendo isso escondido do marido, né? Ela continua o tratamento mesmo depois deles combinarem de deixar esse assunto para mais para frente. Porque provavelmente devia estar gerando algum tipo de problema, né, emocional para os dois. É complicado, né? Mas, e numa volta para casa, eles encontram no meio da rua, no meio de uma estrada até bem escura, uma criança, cara. E essa criança acaba sofrendo um acidente enquanto eles tentam falar com ela, porque toda vez que ele se aproximava, ela se recuava, né? E uma moto apareceu e não viu a garota, enfim. Eles acabaram tendo que levar ela para o hospital. Chegando lá, eles veem que ela está bem, porém ela não consegue cooperar com ninguém, a não ser com a Paula. Então a Paula e o Simão acabam ficando com ela até prosseguirem, né, com tipo investigação e tentar entender quem é ela melhor. A gente acaba descobrindo que o nome dela é Claire, logo no começo, né? E esse filme ele passa em dois atos, né? O que eu digo que eu quero dizer quando eu digo ato é que o protagonista vai mudar em um ponto da história. E nesse primeiro ponto a gente vê as coisas na percepção da Paula, né? A Paula, que é a esposa do Simon, né? A moça que encontrou a Claire, né? E nesse, no ponto de vista da Paula, essa Claire, ela desperta aquele instinto maternal que a Paula já tem, né? E como nitidamente ela tá querendo ter uma criança dela e tudo mais, então ela acaba abraçando a Claire de uma forma assim bem materna, né? Querendo como se fosse a filha dela. Cuida dela com você vê a diferença de tratamento do Simon para da Paula, né? Porque a Paula chega a parar a carreira dela para ficar com a Claire. E nisso a gente vai acompanhando, né, que a Paula aos poucos vai tirando algumas informações, né, para a gente ir completando o mistério, tentando entender o que aconteceu com a Claire. Porém, no desenvolvimento da história acontecem coisas também que a gente começa a desconfiar da Claire, né? Todos os personagens começam a desconfiar, com exceção da Paula, que fica aquele pé atrás ainda de tipo, não, pode ser ela, mas eu prefiro acreditar que não é, sabe? Então a gente começa a ver as coisas desse ponto. Enfim, tem um mistério bem ambientado, a história é bem legal, né? O suspense, eles trabalham bem o suspense nesse primeiro ato, porque eu fiquei super interessado no que poderia ser, ainda mais quando rola essa desconfiança da Claire. Então ficou mais interessante ainda. Porém, chegou em um ponto onde eu acho que eles não conseguiram manter o suspense e começou a ficar fraco. Sabe aquele momento que tu quer começar a olhar teu celular, porque o filme já começa a não te prender mais? Então, acontece nesse ponto. E é justamente quando eles já invertem, né? Eu acho que eles até, não sei se foi proposital do roteiro, para tentar manter a pressão, mas eles acabam invertendo, né? Mudando para esse segundo ato e mudando o protagonista. Com essa mudança, e eu acho que daí pra frente que tinha que ficar mais intenso, essa mudança de ato acabou deixando o filme mais fraco, né? Porque o filme realmente foi ficando ruim. Não ruim a um ponto de suportável, eu só acho que a qualidade que estava tendo no começo, para ela só aumentar e ela acabou não aumentando, ela teve um declínio. Teve coisas nesse segundo ato que a gente realmente
viu que é interessante, umas coisas que, tipo, tu, caralho, que merda. E tu fica, tipo, meio empolgado, mas é um negócio muito momentâneo, nada que me prendeu até o fim, como deveria nessa mudança. Eu acredito que a mudança foi justamente porque eles não trabalharam bem o ângulo da Paula, né? Porque eles poderiam continuar desenvolvendo o mistério através dos olhos dela e ela acabar deduzindo basicamente tudo, né? Ou tudo, e chegar naquela confrontação, né? Do final, mas não rolou. Eles mudaram o protagonista justamente para completar umas lacunas da história que não estavam sendo contadas, para a gente ter aquela noção de que por que estava acontecendo, por que aconteceu. E eu não achei muito legal, não. É por isso que a minha nota até sobre esse filme fica entre 3,5, porque essa alteração eu achei muito fraca. Agora eu vou falar para vocês de uma forma mais transparente o porquê, né? Vai ser através de spoilers. Então, se você não gosta de ver, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Você pode interromper, que eu vou seguir para quem gosta de spoiler. Então vamos lá. Aí agora então vamos falar assim. Bom, o porquê eu não achei legal. Na primeira parte a gente vê, tipo assim, as delimitações de giz, começa a ver que a garota começa a expandir a área com o tempo, né? E essa expansão gera essa suspeita, porque uma das visitas da Paula vai lá ver a criança e tudo, né? Que é uma amiga dela, vizinha, uma porra assim. E, pô, ela tá comendo e, mano, ela acaba comendo vidro. Tipo, aí a gente começa a ver que as linhas de giz agora estão chegando na geladeira. E o marido dela acaba encontrando mais vidro num pote de geleia. Então tu, pô, se não é a Paula, não é o Simon, quem que é, né? E a gente começa a desconfiar a partir daí. Aí começa a rolar um boato, porque, claro, a visita dela não deixou na calada. Então rola essa desconfiança até dos vizinhos dela, que começam a se preocupar porque a Paula só defende a garota, e por aí vai. E mais pra frente a Claire acaba chutando ela, sem querer. Na minha visão foi sem querer, mas demonstra uma agressividade estranha assim dela, e com isso vai se desenvolvendo o mistério em cima da Claire. E certo dia ela só some, que é justamente aí que a Paula começa a ficar, tipo assim, totalmente fora de si, né? E a família dela, que é o Simon, e até os amigos dela, que são vizinhos, vão lá. Rola meio que uma pequena intervenção, não nomeada assim, né? Mas o pessoal senta, tenta conversar com ela, e ela não quer ouvir. Né? E ela tenta investigar sozinha, ela chega até a roubar arquivos da polícia sobre o caso e tudo, e ela acaba vendo umas semelhanças de uma garota em específico com a Claire. E ela começa a desvendar as coisas ao pouco, e quando ela vê um desenho que a Claire fez, ela consegue ver que, no caso, o desenho se tratava de uma janela e de alguém olhando ela pela janela, que era o vizinho. Então a Paula acaba deduzindo que o vizinho dela é provavelmente o sequestrador. Mas, né, para a história continuar, ela vai sozinha e desarmada confrontar o maluco. Claro que ela toma a sova do cara, né? O cara vem com um martelo ou um socador de alho, não deu para entender porque foi muito rápido. E meio que acaba com a clavícula dela e prende ela no porão. A Claire tenta ajudar ela, porque a Claire realmente estava lá presa. E só que a mulher desse cara também está envolvida e acaba levando a Claire de volta para casa quando ela justamente supera o medo dela da linha do giz para tentar buscar ajuda com o marido dela, né? Mas não deu certo. E daí rola a alteração de ponto de vista. É uma alteração que não muda muito tempo, né? Você acaba não entendendo, porque não tem como entender uma coisa dessa, mas você acaba vendo por que ele faz isso, como é que ele é com pessoa. Uma pessoa ruim, né, cara? Não tem jeito. Pô, e é vizinho dela, tipo assim, o cara tem feito isso há anos, é vizinho da mulher e ninguém suspeita de nada. A mulher do cara super
submissa e acaba fazendo a vontade dele, porque você vê que ela não é a favor daquilo, mas ela continua fazendo, então ela é cúmplice, né? E foi essa alteração que eu não achei necessária, porque dava para trabalhar mais o ponto de vista da Paula, sabe? Você conseguiu, sei lá, se a Claire poderia dar uns desenhos a mais, ela já tinha dado umas pistas falando, até porque a Claire não fala espanhol, como é no filme, ela fala alemão, né? Então, eu acho que poderia ter rolado umas pistas a mais. Eu até entendo dela ir confrontar o cara sozinho, porque ela já estava totalmente fora de si, né? E para ter o plot, né? Para ter história. Mas e ela já estava brigada com o marido, então ela não pediu ajuda. Tipo, as coisas se encaixam para ela ir lá sozinha. Mas também eu acho que é muita coisa de filme mesmo. Porra, você vai confrontar um cara que possivelmente é um sequestrador e tu vai de mão limpa, tá? Não fala com a polícia, não fala com nada. Eu acho que tinha que ter rolado alguma coisa, sei lá, ela ter pelo menos falado com alguém para ter esse desfecho melhor. Bom, é basicamente isso, pessoal. E por isso que eu não gostei dessa alteração, mas vale a pena ver o filme ainda. O filme é interessante. Eu acredito que vocês, se vocês pararem para assistir, vocês vão curtir. E quem já viu, por favor, deixa abaixo aí a opinião de vocês, né, no caso do YouTube, ou comenta lá no post do Instagram que vai rolar. Tá? Agradeço a vocês aí que assistiram até o final. E para quem gostou dessa perspectiva de dois atos, a gente tem um livro lá na Quinta Estudo chamado O Horto, escrito por mim, né, que trabalha dessa forma, né? Você vê as coisas na perspectiva de uma pessoa e depois na perspectiva de outro personagem. Então, se vocês quiserem conferir, o livro está lá disponível, tá? Novamente agradecendo a todos, feliz ano novo aí e um grande abraço.